Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje então nós vamos falar aí sobre os scripts SQL, vamos começar a utilizar aí a linguagem SQL. Então, vamos lá. Muito bem, gente, então nós vamos trabalhar aí basicamente com essas três estruturas aqui, tá? Então nós vamos trabalhar especificamente com esses três comandos aqui para a gente iniciar a aula de hoje, ok? Muito bem, então o script então, para a gente criar o banco de dados, basicamente é muito simples. Então apenas basta digitar aí create database e aí a gente coloca o nome que vai ter o nosso banco de dados, ok? Então o exemplo de baixo ali, create database, controle estoque db, ok? Esse é o nome do banco. Os comandos então para a gente excluir um banco de dados é o comando drop. E se escreve drop database, e aí eu coloco o banco que eu desejo excluir, ok? Muito cuidado com esse comando, né? Só faça isso se você tenha certeza, porque você vai estar excluindo de fato o banco de dados da sua base, ok? Scripts aí para criação de tabelas, então, é o comando, é o create table, e aí a gente coloca o nome da tabela, e aí vai colocar as colunas e o tipo de dados que ela terá. Aqui uma chave estrangeira, né? Para alterar uma tabela, nós temos o comando alter table. Então a gente coloca ali alter table produtos, né? Diz qual a tabela que a gente vai alterar. E aí tem algumas opções aí que a gente vai ver. Aqui, por exemplo, tem uma, né, que é quando eu quero adicionar uma nova coluna. Então, alter table na tabela produtos, e eu quero adicionar o ADD unidade de medida, por exemplo, tá? Não é só isso ali, tem mais as outras definições dos outros tipos de dados, né? Se ele é um campo inteiro e tudo mais, mas a gente já vai ver isso na prática, ok? Para excluir uma tabela, então nós vamos usar o comando drop também, né? Então a gente pode excluir um banco de dados e também uma tabela. E eu apagaria a tabela. Então aqui também muito cuidado com esse comando, né? Só façam isso se tenham certeza, porque você vai excluir essa tabela da sua base de dados. Se tiver informações ali dentro, vai tudo se perder, ok? Então, esses são os comandos que a gente vai trabalhar na aula de hoje, ok? Vamos lá então. Para podermos acessar essas informações, nós vamos utilizar aí uma aplicação chamada Champ. Então, nós vamos utilizar essa aplicação para isso. Então, se você está usando o Champ aí, vamos primeiro dar um start aqui no Apache, no servidor Apache, e depois no banco de dados MySQL. Ok, então eles já estão rodando esses dois serviços e a gente já consegue acessar o PHP MyAdmin. Aqui eu tenho duas formas de fazer isso, ok? Então, uma delas é você vindo aqui nessa aplicaçãozinha do Champ e clicar aqui no admin aqui do MySQL, ok? E ele vai abrir uma página web trazendo aqui o endereço da aplicação, ok? Então essa aqui é a aplicação do PHP MyAdmin, tá? Então aqui a gente pode criar o nosso banco de dados, pode fazer todas as operações do banco de dados, ok? Mesmas coisas que você faz com outras SGDBs aí, ok? E a outra forma, então, é digitando diretamente no navegador isso aqui, ó, depois de você startar aqui os dois serviços, você pode vir diretamente aqui no navegador e digitar localhost / php myadmin, ok? Vai abrir essa mesma página aqui. Muito bem. Então aqui é o seguinte, olha só. Aqui ao lado vai estar todos os bancos de dados que você
construiu, ok? E alguns aí que já vêm por padrão instalado aí na aplicação. Aqui então tem a opção banco de dados, que é para criar aí de forma visual, tá? Mas a gente não vai trabalhar de forma visual aqui, tá? Nós podemos construir aqui banco de dados e as tabelas tudo no modo visual, mas não é o intuito da nossa aula. Nossa aula é trabalhar script SQL, ok? Então a gente não vai utilizar a parte visual para fazer nosso banco de dados e as nossas tabelas aqui, ok? Então nós vamos utilizar essa opção aqui, ó, chamado SQL. Então ele vai abrir esse editor de código aqui e a gente já pode escrever os nossos scripts aqui para criar então, de fato, o nosso banco de dados e as nossas tabelas, ok? Então nós vamos começar aí utilizando o comando para criar o banco de dados. Vamos lá? Olha só. Ele vai ajudando aqui você a escrever, olha só. Ele já deu a palavrinha aqui, só dá um Enter. Create data o quê? Database, né? Sem o S, database. Então, criar um banco de dados, qual é o nome? Então vamos colocar o nome aqui de DB Stock, por exemplo, ok? Somente isso. E aí aqui nessa aplicação tem um botão aqui chamado executar, tá ok? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui para vocês poderem ver. Ó, então aqui tem um comando executar ou continuar, dependendo da versão que você instala, talvez mude aqui, mas ele vai ter um botãozinho logo abaixo aqui, e aí você clica nele. E olha só que legal aqui, então ele já deu o comando e já criou aqui, então no canto esquerdo você já consegue ver aqui, ó. Então eu escrevi errado aqui, inclusive, né? Escrevi DA Stock, né? E ele já criou para mim, ok? Então agora vamos acertar esse nome. Então eu fiz de propósito aqui justamente para mostrar o próximo comando, que é o comando para alterar essa informação, tá ok? Esse comando que a gente vai fazer agora serve se você está criando ele do zero, tá? Então vamos lá. Então criei, errei o nome, é a DB Stock que eu queria escrever, eu escrevi DA Stock, ok? Então vamos voltar aqui no SQL, né? E vamos escrever aqui o seguinte. Vamos escrever aqui drop database, aí DA Stock, que é o nome que tá, né? Ok? Então, na primeira linha você vai escrever drop database e o nome do banco que você quer excluir, porque esse comando é para excluir, ok? E logo em seguida você já escreve ponto e vírgula para terminar, né? E já logo em seguida você escreve create a database e coloca o nome correto. Então, no caso aqui, eu quero que ele seja DB Stock, ok? Ponto e vírgula para finalizar, ok? Então, excluo a database chamada DA Stock e cria a database DB Stock, ok? Então, vamos rodar esse script aqui. Deixa o botão executar. E olha só. Então, ele apagou aquele banco de dados que a gente tinha criado errado e já criou o novo, ok? Então, aqui está criado o banco de dados para nós podermos aí, a partir de agora, criar tabelas dentro desse banco de dados, ok? Então, o banco de dados, quando ele é criado, ele não tem nada. Então, ele só tem a palavrinha aqui, ó, e não possui nada aqui dentro dele, tá? Agora, a gente vai clicar aqui para selecionar, né? Ele aparece aqui em cima, ó, banco de dados DB Stock. Então, isso significa que eu selecionei a qual base de dados que eu quero adicionar tabelas dentro dele. E vamos criar aí as nossas tabelas aqui para esse banco. Então, vamos lá. Então, SQL. E aqui, então, nós vamos criar aqui uma tabela produtos, ok? Então, vamos lá. Create database.
desculpem. Create, o que? Tabela, né? Table. Qual que vai ser o nome da tabela? Produto. Ok? Aqui eu já abro e fecho parênteses e dou um ponto e vírgula, tá? E aí eu venho aqui dentro dele e dou um Enter aqui só para terminar, porque o final do comando vai ser aqui. E aqui dentro eu vou colocar os campos da tabela, né? Os atributos aí dessa tabela, ok? Muito bem, então o primeiro campo qual que seria? Código, né? Então vamos imaginar que a gente já definiu aí essas informações de qual será o nome da tabela e qual será os campos que essa tabela terá, ok? Muito bem. Então vamos lá. Então o primeiro campo ali que foi definido é o campo código, né? Então código, vou colocar aqui code produto, ok? Só para facilitar aqui. Esses nomes você define conforme você queira escrever, ok? Code produto, ok? Então isso aqui vai ser um campo inteiro. Então eu escrevo int, tá? Eu posso apenas colocar a palavra ou posso colocar aqui o tamanho dele, se eu souber, ok? Mas para números inteiros aqui eu não preciso definir aqui, tá? Eu posso deixar só assim, ele vai automaticamente colocar o valor padrão inteiro, né? Então ele vai ser, o código ele vai ser do tipo inteiro. Esse aqui é o tipo de dados. Agora eu também preciso dizer que ele vai ser a nossa chave primária. Então eu chamo aqui primary key. Ok? Então é a chave primária, espaço, sempre dando um espaço entre os termos aqui, ok? Então, código do produto será do tipo inteiro, ele será o campo chave, ok? Ele será um campo, aqui você define, né, se você será um campo auto-incremento ou não, né? Ele vai colocar a numeração automática ou você vai digitar esse código, tá ok? Então aqui, para exemplo, vamos colocar ele como um código automático aqui, que ele vai incrementar sozinho. Então eu escrevo aqui auto incremente. Então esse campo ele não vai precisar digitar, ele automaticamente vai colocar 1, 2, 3, 4, conforme os registros vão entrando, ok? E também vou dizer que ele não pode ficar em branco. Então isso eu chamo de not null, ok? Não pode ficar nulo. Aí terminei todos os termos que eu quero para esse primeiro atributo, eu ponho vírgula e dou um Enter para podermos ir aí para o nosso próximo atributo, ok? Próximo atributo, então, será o quê? A descrição desse produto, né? O nome, né? Então, descricão, né? Lembrando que não põe acentos aqui, nem caracteres especiais, ok? Então, descricão, esse vai ser o nome do produto, então isso aqui vai ser um campo com caracteres, então será do tipo varchar aqui no SQL, ok? Varchar, e aqui sim eu preciso colocar o tamanho, tá? Então ele vai até 255 caracteres, então eu costumo colocar aqui o tamanho. Então, para um tamanho de um nome, vamos pensar aí uns 100 caracteres mais ou menos, ok? Dou um espaço. E aqui, então, eu também vou dizer que esse campo não pode ficar nulo, né? Então, o not null, ok? Separado, né? Ok? Então, próximo campo. Então, o próximo campo aqui vai ser o tipo de produto, né? Então, coloca aqui tipo. Vai ser um campo também varchar, né? Caracteres, né? Aqui menor, né? Porque vai ser apenas uma palavra, né? Então, vamos colocar aqui 10. É o suficiente. Todo esse estudo do tamanho, você tem que fazer essa avaliação previamente, ok? Quantos caracteres eu vou usar para tal informação, tá? Isso tudo tem que ser definido antes. Aqui você só vai escrever, ok? Vamos imaginar que isso tudo já foi feito.
not null também, né? Vírgula. O próximo campo, então, vai ser data de validade. Data, validade. Esse será um tipo de campo data, ok? Então, date. Aqui, a questão da data é interessante, tá? Depende da tua aplicação, depende de várias coisas que você pode definir isso, tá? A data você pode também fazê-la do tipo string, do tipo caractere, né? Então vai da tua avaliação aí, né? Se você vai fazer algum tipo de trabalho posteriormente usando datas, algum cálculo de dias, algo do tipo, então eu te aconselho a utilizar aí o formato date mesmo, que isso vai facilitar essas coisas, né? Mas se for só para registrar uma data, não tem problema nenhum você usar um tipo string, né? Então, porque daí tu já joga do formato que você quer direto ali dentro, facilita o código também. Mas tudo isso é uma questão de avaliação, tá? Se você vai trabalhar com datas aí, alguma coisa com cálculo ou algo do tipo, melhor você colocar o formato date mesmo, ok? Muito bem, então not null aqui também. Próximo campo então é a quantidade, ok? Esse valor aqui vai ser float, tá? Decimal. E também não pode permitir que fique em branco, not null. O próximo campo, então, vai ser a unidade de medida. Bom, vou deixar a unidade de medida sem, só para a gente adicionar ela depois usando outro comando, ok? Vamos imaginar que a gente esqueceu esse último comando. Então, quando é o último dado, eu não preciso colocar a vírgula, tá? Eu tiro a vírgula da última linha e o nosso comando ficaria assim. Então, repetindo, crie a tabela produtos. O primeiro atributo é código produto, do tipo inteiro. Ele vai ser um campo chave, primary key. Ele vai ser um campo automático, né? Vai preencher automaticamente de forma sequencial, auto-incremente. E not null não permite que fique em branco, ok? Campo descrição do tipo caracteres, né? String, texto, né? Não pode ficar em branco também. Tipo do produto também, caracteres, né? Texto, não pode ficar em branco. Data de validade do tipo date, nesse exemplo aqui, também não pode ficar nulo. E quantidade, né? Então, do tipo float, para que permita também números decimais, né? E not null também, que não permite ficar em branco, ok? Então, esse aqui é o comando da criação da nossa primeira tabelinha chamada produtos. Então, vamos executar isso aqui. E olha só que legal. Então ele já criou aqui dentro do dbStock que a gente tinha definido, já criou aqui a tabela produtos. Ó, eu clico aqui sobre ela, eu posso vir aqui em estrutura e olha só, eu já tenho a estrutura aqui da minha tabela prontinha, ok? Exatamente como a gente definiu, ó, campo chave, ele aparece uma chavezinha aqui e os outros campos aqui com os tamanhos aqui que eu defini, ok? E depois que tiver a informação, ele vai aparecer aqui, né? Logo abaixo aqui, a informação de cada item aqui, tá? Que nós vamos inserir também utilizando os scripts SQL, ok? Muito bem, então vamos simplesmente aqui para terminarmos essa tabela. Lembra que eu disse que a gente tinha esquecido de colocar um campo, né? Que era o campo unidade de medida. Então nós vamos voltar lá no script e vamos adicionar esse campo usando aí um dos comandos de alteração. Então, alterar o quê? Tabela, ok? Qual que é o nome da tabela que eu quero adicionar ou alterar? Produto, ok? Muito bem, e aí eu coloco, no caso aqui que eu quero adicionar um novo campo, então eu vou colocar aqui add, tá? Depois a gente vai vendo as outras opções, tá? Então, add é o quê? O campo chamado unidade medida, ok?
Que tipo de campo que é esse? É um campo caractere, né? Texto. Então, varchar, como vai ser um nome pequeno aqui, 10 também, né? E também vou dizer que ele não pode ficar nulo, né? Ok? Muito bem. Apenas isso aqui. Eu já vou fazer a alteração e adicionar esse item na tabela. Olha só. Então, aqui, só para vocês verem, nas colunas, ó, não tem essa coluna, olha só. Ok? Código, data, descrição, quantidade e tipo. Olha só, depois que eu rodar aqui o comandinho alter table aqui. Ó. Executar. Olha só. Executou certinho e olha aqui, já apareceu aqui, ó. Então nós podemos ir na estrutura novamente e vamos ver todos os campos da nossa tabela ou todos os atributos da nossa tabela aqui, ó. Ok? Então unidade medida, varchar como eu adicionei, ok? Então na aula de hoje vimos aí a criação do nosso banco de dados, vimos aí a criação de uma tabela, ok? E vimos também aqui a alteração de uma tabela adicionando um campo, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima aula, ok?